Meus amigos, eu fiz questão de deixar esse motor fazer a introdução sozinha desse vídeo. Porque essa que é a grande notícia dessa virada de atualização de meio de ciclo de vida do Porsche Cayenne. A gente ainda está na terceira geração e como vocês viram, o design mudou. Vocês conseguem ver que a cabine mudou completamente. A gente vai detalhar tudo isso aí daqui a pouquinho. E a gente teve mudanças bem relevantes também na parte de conjunto de suspensão e até mesmo na medida dos pneus, o que melhorou o conforto e a dinâmica ao mesmo tempo. Mas o grande responsável dessa grande novidade no Cayenne S meus amigos, os dias de V6 2.9 no Cayenne S acabaram-se, porque agora o Cayenne S já vem com um V8 4.0 biturbo. Sim, esse roncou demais. É o mesmo motor que está presente nas versões mais caras e potentes do Panamera, que está nas versões mais caras e potentes do Cayenne, como o GTS Turbo, Turbo S, Turbo GT, e também faz a sua presença aí nos seus primos de plataforma Bentley Bentayga e Lamborghini Urus. Em tempos de downsizing de uma Mercedes-Benz cometendo o crime inafiançável de meter um 4 cilindros híbrido no lugar daquele glorioso V8 biturbo, a Porsche aqui simplesmente teve a cara, a pachorra, a ousadia, a heresia, não, a atitude de fazer aquilo que era mais coerente para o produto. Então aqui a gente tem um dos raros casos de upsizing de motor na indústria contemporânea. E aliás, um senhor motor aqui, caras. Todo em alumínio, as camisas são pulverizadas por meio de plasma, né? Quase como se fosse ali uma finíssima camada, na verdade né? 150 microns. E a mesma tecnologia que você vê aí no bloco do Mustang e também no Nissan GT-R, né? Biturbo aqui, hot inside, né? Ou seja, no meio das bancadas dos cilindros, não são turbos pulsativos, tá? Voluta simples, tradicional, justamente para você ter um foco maior em potência, porque aqui você não tem essa necessidade de o turbo ajudar a gerar torque embaixo, porque tem 4 litros de um V8. E aí com isso, você tem 61,2 kgfm de torque e já a 2.000 RPM, cara. E você tem 474 cavalos a 6.000 rotações por minuto. E aí o corte de giro vai acontecer lá a 6.800 RPM. Cara, te falar, eu sou dojeiro, né? Quem conhece aí as minhas raízes, né, sabe que quando o assunto é V8, o coração balança um pouquinho mais. Mas duas observações que eu queria fazer. A primeira é que eu achei muito curioso isso. O ronco desse carro aqui está muito, mas muito parecido com o Charger do Bullitt, aquele filme sensacional de 1968, né, com o Steve McQueen. Meu amigo Badolato chama isso aqui de gló, gló, gló. Ele gargareja em marcha longa e rotação baixa. E esses retrocessos. Mas o ronco de carga plena lembra muito um 440 com o escape original, né? Olha só. É lógico que não vai ter esse estralo na troca de marcha e não vai ser tão rápida a troca, né? Mas enfim, divago aqui. A grande questão, caras, é que a Porsche nunca vai revelar exatamente por que ela decidiu fazer essa mudança de adotar um motor maior, né, em pleno tempo de downsize, de eletrificação e ESG pleno vapor. Mas o fato é o seguinte, caras, a experiência sonora. Você não precisa ser um expert em carros para você comparar o ronco de um V6 e V8 e você imediatamente associar esse rosnado grave, mais poderoso, com mais massa sonora, a algo mais sofisticado, mais caro. Você não precisa nem dar pé, na verdade. Não. Você pode andar assim, ó, como eu estou agora, 1/3 de pedal, sempre acompanhado desse rosnado. E se tira o pé no retrocesso, você tem esse... Olha, isso é muito legal. A experiência sonora
é uma parte fundamental na experiência a bordo, especialmente de um carro sofisticado, um carro exclusivo, um carro esportivo. Aqui a gente está falando de SUV, mas um Porsche Cayenne, então ele tem de ter essa esportividade, né? E um bônus que a Porsche leva com esse upsizing do Cayenne S aqui nessa virada de meio de ciclo de vida da terceira geração é que você consegue separar melhor do Cayenne e-Hybrid, que segue V6 2.9, né? Então vai ter uma potência até parecida com esse daqui, um foco maior na eficiência energética, né? E aqui você vai ter essa pegada aqui mais ardida, como seus irmãos mais caros. 0 a 100 aqui, 4,7 segundos, melhorou 2 décimos. E tem uma coisa que é importante, caras, não é que a gente teve aqui um salto radical de potência. A gente tem aí uns 30 e poucos cavalos a mais, quase 6 kgfm de torque a mais. Mas aí entra umas questões que misturam questões técnicas e questões de prazer mesmo, né? E o prazer não é só sonoro. O motor V8 4.0 contra um V6 2.9, a fase aspirada do motor, ou seja, quando você está assim na casquinha, mas você precisa daquela força mais repentina, assim, sabe? Você pisa do nada. Eu sei que os turbos hoje são muito modernos e eles acendem com facilidade, mas o fato é que o motor ainda trabalha uma boa parte do tempo em cima dessa fase aspirada, especialmente no pare-anda do trânsito, em momentos que você vai fazer uma ultrapassagem mais arisca, saindo de uma marcha super longa, né? E quando a gente olha esses números absolutos de torque e potência, a gente acaba esquecendo de que esse torque precisa da pressão máxima do turbo para ele acontecer. Quando você tem um motor que nem esse aqui, um V8 maior, né, do que um V6, evidentemente, aqui a gente tem 4 litros contra 2,9. Ele não depende mais tanto do turbo para gerar essa força em rotação baixa, né? Então a força é mais imediata, então é mais prazerosa, o carro acaba trabalhando com uma rotação mais baixa também. Então aí entra uma outra coisa da experiência prazerosa, que não é só o ronco grave, legal, esportivo e ardido. Não, também tem a ver com o fato do carro trabalhar com mais folga, mais reserva de torque. Então ele não vai precisar nem recorrer muito às marchas e nem muito às rotações, porque é um carro que, além do turbo, tem um grande deslocamento volumétrico dentro do motor. Então não tem jeito. O motor grande, ele sempre vai ser mais gostoso de acelerar do que um motor pequeno quando a gente está considerando o universo de um carro de 2 toneladas. Se a gente estivesse falando de um carro que nem minha Alfa, 800 e poucos quilos, aí é uma coisa completamente diferente. Naquele caso, o motor grande até atrapalha, foi um carro difícil de controlar. Mas quando o carro é pesado, aqui a gente tem um pouco mais de 2.100 quilos, não tem jeito, gente. Faz uma diferença danada você ter um motorzão. E no final, você ainda é recompensado com esse borbulhar aqui. Mercedes, Mercedes. O que você foi fazer com o C63, hein, minha amiga? Isso aqui, gente, há pouco tempo atrás era exclusividade da Mercedes AMG. Sim, a Audi tinha um outro V8, mas eles eram mais europeus, né? BMW ali E92 também tinha, mas também era um ronco que não era tão grave, estralado, metralhado, né? Por muito tempo, na época lá do V8 AMG 6.2, né? Ele é anunciado como 6.3, mas na verdade era um 6.2. Era da Mercedes, a propriedade intelectual desse rosnado meio americano, meio de muscle car, né? E a Mercedes-Benz resolveu abrir mão disso. Gente, tem horas que eu não entendo mesmo a indústria. O que eu entendo é que o cara que saiu, o presidente da MG, o Tobias Moers, ele foi para Aston Martin, né? Justamente nessa virada de chave da Mercedes começar a abandonar uns V8. Então, eu diria que a mudança de presidência aí nesse caso fez bastante diferença. Mas o carro mudou um pouquinho também por fora, né, caras? A principal mudança está aqui na dianteira. A silhueta dos faróis talvez seja a parte mais óbvia e fácil da gente visualizar, né? Vai lembrar, de acordo com a Porsche, um estilo mais do 919 Hybrid, aquele carro que competiu em Le Mans. Mas eu confesso que olhando aqui de perto o carro me lembra um pouquinho mais o estilo do Urus também. Nessa nova fase aqui do Cayenne, o matriz de LED já é de série, porque eles lançaram uma versão ainda mais sofisticada que eles chamaram de HD. São, se eu não me engano, 32 mil pontos de LED controlado por 2 módulos. E caras, tem muita função esse sistema aqui.
teria que dirigir à noite para conseguir mostrar para vocês, mas na tela vocês vão ver algumas demonstrações aí. Se tem um estreitamento de pista, ele vai projetar um tapete de luz de maior intensidade da largura exata do carro, incluindo os espelhos, para te ajudar ali a posicionar o carro em relação à faixa. Ele detectou um pedestre ou alguém caminhando à noite na beira da estrada, ele vai projetar uma luz maior só naquela pessoa para ter um destaque maior do que o resto da via, que também vai estar iluminada. De fato, aqui você tem um segundo estágio de farol alto que vai para quase 2.500 lumens, de 1.400 para 2.500. Então você tem um farol alto muito mais potente no sistema HD, sendo que o sistema, na verdade, matriz de LED original, já era um sistema de iluminação sensacional, mas aqui a Porsche realmente foi um passo além. A linha da dianteira também ficou um pouquinho mais alta, o que significa que esse capô também ficou um pouquinho mais plano, tá? Tudo isso para aquela boa e velha size impression, né? Os SUVs cada vez mais querendo se impor, como se essa grade gigantesca aqui não fosse suficiente. Aliás, talvez essa seja a única parte do Cayenne que realmente eu nunca gostei muito. Parece um bolo de Oreo, né? Um bolo de negresco, eu não sei, é muito grande essa grade, gente. Eu sei que tem gente que gosta, mas algo pessoal meu aqui, eu acho que fica um pouco espichado demais. Mas olha só que solução sofisticada e elegante de design. O pisca está integrado aqui nas lâminas da grade, então você quase não percebe. De fato, essa solução ficou bem mais simétrica, mais limpa. Então, mesmo olhando com essa dianteira um pouquinho mais alta, se você comparar com o Cayenne anterior, você vai ver que a proposta aqui ficou mais limpa mesmo. Então, no final, o saldo é positivo. Rodas, a gente tem 8 novos designs. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre a parte de customização, que esse carro também possibilita, como todo Porsche, né? Então, a gente tem 8 novos designs de rodas para essa fase do Cayenne. A Porsche fala que a porta traseira é nova, mas eu não sei se eles estão se referindo a esse cara aqui ou a tampa traseira, porque olhando essa linha aqui, incluindo esse painel 3/4 traseiro aqui, realmente eu olhei, não consegui ver diferença. Diga aí nos comentários se você consegue me indicar qual que é a diferença que essa porta aqui tem em relação à fase anterior, tá? E a traseira tem uma coisa que é muito legal, né, gente? A lanterna agora é como 911, ela é realmente toda plana no corte, na silhueta, né? Antes a gente tinha no Cayenne uma descidinha aqui, né? Estilo óculos do Cyclops, né? Agora não, é uma barra realmente horizontal e mais tridimensional na sua forma, incluindo o logotipo escrito da Porsche, porque antes ela ficava por trás do acrílico, né? Ficava uma coisa meio plana, e agora ela está totalmente tridimensional aqui, dando um pouquinho mais de trabalho para quem lava o carro, mas geralmente quem tem um carro desse também não é o cara que lava, né? O para-choque também mudou um pouco, mas aí já entra aquelas sutilezas que realmente só quem teve o carro anterior ou olhar um e o outro lado a lado dos novos vai conseguir comparar. 810 mil reais, 30 mil a mais se você quiser aquele desenho de teto coupé, que vai perder um pouquinho de espaço traseiro, mas para algumas pessoas fica mais atraente. Eu pessoalmente gosto mais da silhueta SUV mesmo. Agora na prática nenhum dono de Porsche vai pagar só 810 mil, porque para esse Cayenne eles também vão oferecer todo aquele universo de customizações possíveis, que a gente gravou inclusive um vídeo só falando sobre isso, porque é algo muito genial. A Porsche consegue ganhar muito dinheiro em cima disso e os donos ficam todos felizes, porque nenhum carro sai igual ao outro. Por exemplo, as rodas, gente. Eu falei, são 8 desenhos de rodas. Só que na prática a gente está falando de 24 opções de rodas, porque tem 3 acabamentos para cada uma delas. Ah, uma é diamantada, outra é prata, outra é preta, outra tem uma cor na parte de dentro dos raios. Então é uma coisa completamente xarope. Pensa em um SUV de qualquer marca, modelo e mercado que tem 24 opções de roda. Tô falando de carro original de fábrica, gente. Então aí você consegue entender como a Porsche faz muito dinheiro, mas é uma sistematização bem complexa na linha de produção, então basicamente só a Porsche consegue fazer isso, e é lógico, as marcas de carros de produção extremamente limitada, como Ferrari, Lamborghini, enfim. São 10 possibilidades de combinações de cores diferentes no interior. Você quer um acabamento estilo madeira, black piano, alumínio, o que você quiser praticamente você consegue dentro da cabine. Emblemas de diversos acabamentos diferentes, o que eles chamam de avental, que é aquela parte inferior do para-choque, também tem várias opções, molduras de caixas de roda, diferentes spoilers, enfim, aquela velha história de você entrar num configurador de um Cayenne e ficar ali horas e horas viajando para montar o seu.
De fato, o Cayenne, de todos os produtos Porsche, Cayenne e o Panamera tendem a ser aqueles que até saem em vendas que já estão presentes, de unidades que já estão presentes em estoque de uma concessionária. Mas na prática mesmo, acho que todo mundo vai querer montar o seu, né? Então, vou deixar lá na área dos comentários o link configurador para vocês montarem aí o de vocês. E lembrando que não é só design, né? Eles também oferecem o Porsche Torque Vectoring, que é esse sistema de diferencial ativo aqui, com possibilidade de você ter controle total do bloqueio e do coasting, né, quando está sem carga de motor. Você tem o sistema de barras estabilizadoras ativas, que é o PDCC. Enfim, tem um monte de recurso aí que já até esqueci de tanta coisa que tem. Então, tem alguma parte técnica que você consegue também aperfeiçoar no carro. Por fora não mudou tanto assim, mas aqui dentro a diferença é grande, caras. O Cayenne, o Panamera faziam parte daquela fase, vamos dizer assim, da Porsche, onde você tinha um console muito carregado aqui no centro, um monte de tecla, um monte de função. Eles limparam tudo aqui, a ponto inclusive de levar o seletor do câmbio aqui, ó, pro lado do volante. Fica uma coisa até mais elegante. Então agora aqui, nessa porção aqui do painel, essencialmente está o controle de climatização, coisa que já tinha na fase anterior, que é bem legal. Você tem não só o controle individual de temperatura para cada um dos 4 ou 5 ocupantes, mas 4 controles de temperatura, mas também o controle de intensidade de ventilação independente. Então você pode escolher um vento mais forte e o passageiro um ventinho mais fraco. Aquecimento e ventilação, aqui está o controle de volume, que você consegue também exercer aqui no volante, tá? Que também é uma peça nova, onde você tem aqui o seletor de modo já direto no volante, enfim, estilo 911, bem como esse cluster digital aqui, de um pouquinho mais de 12 polegadas, que também é a medida que é 12,6 polegadas, 12,3 polegadas aqui no sistema de infotainment. Então ele é um sistema bem wide em termos de tela, né? Dispensa comentários, conectividade muito fácil. Aqui você tem um carregador wireless refrigerado, que é legal, né? Ajuda aí a você ter uma situação onde você não vai ter sobrecarga de temperatura que vai parar de carregar, até 15 watts aqui, tá? E vocês conseguem ver aqui esse opcional de aproximadamente, se não me engano, uns 10 mil reais. Essa tela adicional aqui de 10 polegadas, que é uma ideia muito interessante, mas a ideia está além do que a tecnologia fornece hoje em termos de software. Mas não é uma tecnologia, acho que é uma questão mais de legislação. Porque você conseguiria, caso existisse a possibilidade de você fazer isso, o passageiro assistir um vídeo aqui, né, conectado num fone, mas ele não consegue. Então, basicamente, para ele controlar o sistema de infotainment, ver informações do painel, de velocidade e tudo mais, e uma outra função, como acelerômetro, para o cara curtir ali, caso esteja numa pista. Mas, na prática mesmo, acaba não sendo algo tão funcional, esse opcional aqui, que é muito interessante, até pelo fato de que, para a posição que eu estou aqui, eu não enxergo absolutamente nada. É como se fossem aquelas películas de privacidade, sabe? Então só o passageiro ali realmente consegue ver. Mas a função acaba não sendo tão legal dessa segunda tela, justamente porque você tem essas limitações aí de funcionalidade. Então acaba sendo um pouco redundante aqui entre as duas telas. A arquitetura do painel ficou bem estilo Taycan, né? Então agora está essa barrona horizontalizada aqui, e aí o console meio que vai por baixo dele, e aí você tem esses dois pegadores aqui, bem estilo SUV tradicional. Dependendo da combinação de couro que você escolher, isso aqui também assume toda a cor, tá? Porque aqui a gente tem, na verdade, nesse carro ele foi configurado com um tom bicolor, então parte superior do painel e a inferior do painel tá nesse tom aqui, mas tem configurações possíveis, a gente consegue deixar um tom bem mais uniforme. Espaço traseiro excelente, é um carro muito bem dimensionado, também com todo esse tamanho em trechos que ele tem, não teria como ser diferente. Como eu falei, tem um controle de climatização individual aqui para cada um dos lados, aqui para o passageiro de trás, então tudo isso aí é muito bacana. Falei bastante de motor no começo do vídeo, né? Agora vamos falar da parte dinâmica aqui. Olha isso, caras! Deixa eu degustar uns segundos aqui antes da gente começar a falar. Que sensacional!
Que coisa mais legal é a tocada desse carro. A gente está no segundo andar do edifício, são 2.160 quilos e os desgraçados conseguem fazer um carro assim. O controle de rolagem de carroceria. Que rolagem de carroceria? Cara, eu não consigo entender, cara. Na verdade eu entendo, mas vou explicar para vocês, mas eu fico meio indignado positivamente como os caras conseguem fazer. Esse aqui é o S, né? Não é nem um GTS da vida. E eu te falo que na verdade esse aqui acho que é o mais legal, que é o mais usável. Nossa, meu. Tem sobra. Olha isso. Olha. Eu tive que abusar pra... Nossa, caras. O que tem de novo aqui? A parte mais interessante, pessoal, é que a Porsche conseguiu, nessa virada de chave aqui, de meio de ciclo de vida, deixar esse carro mais confortável e mais esportivo ao mesmo tempo na parte dinâmica. Os amortecedores, agora disserem todos os KNS, LP e SM, né? Então, são aqueles amortecedores de carga variável, né? Então não é mais um opcional, então já vem de série. Mas dentro deles é que teve a maior mudança, porque agora você tem duas válvulas que vão controlar de forma contínua tanto a carga da compressão dos amortecedores quanto a do retorno deles, tá? Antes você tinha uma válvula que ia alterar tanto a compressão quanto o retorno em uma razão similar, né? Então você tinha muito menos controle. E eu acho que até baseado nas experiências de desenvolvimento do GT3 RS 992, onde eles tiveram que trabalhar muito com o amortecedor, eles decidiram separar esse controle, que não é feito pela gente, tá? É feito aqui pela máquina, né? Por uma central eletrônica, mas agora a variação de carga, de compressão e a variação do retorno dos amortecedores acontece de forma completamente distinta. Isso é fundamental para você conseguir ter o controle da roda mesmo. Tanto queda de roda quando você vai passar uma lombada, você passa em piso ruim, por exemplo, você precisa ter uma suspensão mais relaxada, mas dependendo da condição do piso, da velocidade que você está, das circunstâncias que você está e do lado que você vai pegar esse impacto, às vezes é benéfico você ter uma razão diferente de compressão e de retorno em relação a quando eu estava dirigindo esse carro esportivamente, ou seja, aumentar essa amplitude, né? E isso aqui é fenomenal. E com isso eles também conseguiram deixar o carro mais esportivo. Por quê? Porque esse controle de extensão do amortecedor acaba também atuando como se fosse uma espécie de barra estabilizadora mais grossa, tá? Então você consegue também controlar um pouco a rolagem de carroceria por meio desse recurso. Então, vocês vão ver nesse trecho sinuoso aqui, caras, chega a ser ridículo o controle de inclinação na carroceria. Vocês não conseguem ver aí, talvez, né? Mas aqui, caras, assim, eu não sei, é muito doido. Você tá num carro que é alto e você não tem rolagem de carroceria, ela é virtualmente nula, como se estivesse realmente num 911, assim, só que está lá em cima e ao mesmo tempo o carro está muito confortável, mas muito mesmo. Aqui a gente fez um vídeo focado mais na estrada dos Romeiros, né? Mas vindo para cá, eu vim aqui conversando com o Felipe, que está filmando aí atrás da câmera, e falei, cara, é impressionante como o carro ficou mais confortável, piso ruim mesmo. E nisso entra também uma engenharia das mais básicas, que é perfil de pneu. Aqui você está trabalhando agora com 790 milímetros de diâmetro total de pneu, então aumentou um pouquinho esse diâmetro total e a Porsche investiu esse ganho de diâmetro em perfil, tá? Na frente, aqui, esse aqui está equipado com a roda aro 21, a gente tem um perfil 45, só que são 285 milímetros de largura de pneu. Então, ficou um bifão, caras. E o pneu, ele é fundamental. É a primeira parte do componente da suspensão a absorver os impactos do chão. Tem muita gente que bota aí pneu de perfil baixinho, fininho, fica bonitinho, estiloso, mas, caras, o carro fica crocante na prática, né? A gente vê muitos SUVs esportivos também usando pneus com muita pouca borracha entre a roda e o asfalto. E aqui se tem um pneuzão. Ao mesmo tempo, o carro foi todo trabalhado na engenharia para conseguir lidar com esse pneu mais alto, que ele torce um pouquinho mais. Então eles reprogramaram toda a parte do eixo traseiro esterçante, até a parte do bloqueio de diferencial, não só por causa desse motor mais torcudo, mais potente, com outra distribuição de massa. Fica quieto só um segundinho, só para vocês curtirem. Essa é a rotação intermediária.
Isso é legal demais. Esses borbulhos no retrocesso. E aliás, aqui a gente está com o escape Sport, né? Eu estou no modo Sport Plus, então se eu jogar aqui no modo normal, evidentemente a gente vai ter um escape mais silencioso, mas sempre presente. E aqui aplausos para o pessoal que trabalhou na acústica desse carro, porque, aliás, para a engenharia de forma geral que faz o projeto do Cayenne, porque eu te falo, em muitos sentidos esse carro é mais difícil de desenvolver do que o 911, especialmente o 911 Hardcore, que você abre mão de vez os compromissos que tem que ser confortável, usável, não sei o que. Então você pode fazer um carro puro sangue, focado naquilo que realmente ele nasceu para fazer. Aqui o carro tem que transmitir essa tocada Porsche, né, que a gente se diverte numa estrada de montanha, ao mesmo tempo tem que ser um carro que você tem que esquecer que você está num carro esportivo e que você está, na verdade, num carro luxuoso, quando você está ali encarando a cidade, a estrada, a buraqueira na cidade, né? Então, essa é uma parte que é muito legal aqui, cara. Assim, o trabalho que eles conseguiram fazer nessa virada de chave deixou o carro ainda melhor. E dificulta um pouco também a minha vida, porque eu tenho que ficar caçando pelo em ovo aqui para conseguir achar algum ponto aqui de crítica do carro, né? Para também não... E é difícil, cara. Eu te falo que é um trabalho muito difícil, porque o carro está muito bem acertado. Tudo aquilo que ele deve fazer, tudo que ele deve transmitir para um carro dessa categoria, ele faz muito bem. Então, em vários sentidos, ele vai ser um carro muito mais sedado que o 911, né? Feedback de direção, essa parte do trabalho de suspensão. Em piso ruim é uma coisa muito doida, você escuta até a suspensão trabalhando, bem abafada, mas você não sente aquela pancada que você sente em alguns SUVs esportivos, e isso eu achei fenomenal. Eu tenho certeza que o Turbo GT é um carro incrível, aquele de 738 em Nürburgring, mas a gente fala, o mundo é real, esse aqui é o carro, assim, o que esse carro está fazendo nesse balanço de performance e conforto e sensação de sofisticação, tá um pouquinho fora da escala, tá legal demais. Um detalhe importante que eu esqueci de comentar, os freios também aumentaram pelo ganho de performance e ganho de massa, então aqui agora a gente tem 20 milímetros a mais na dianteira, 410 milímetros de disco e 358 na traseira, cresceu 28 milímetros de disco atrás, tá? E freio realmente, e eu gosto como eu gosto de pedal de freio da Porsche, a carga, assim, é muito natural, assim, o pedal ele quase não se mexe, mesmo num Cayenne, ele é firme, mas ao mesmo tempo você não precisa fazer muita força para ele realmente fazer a frenagem, e é muito comunicativo, mesmo sendo um carro mais sedado. Então essa é uma outra característica que os Porsche mais modernos, geração 991 para cá, trazem, que eu acho muito legal, que essa coisa de você entender rápido qual que é a dinâmica do carro, porque os Porsches antigos eram carros meio tinhosos, né? 997 você tinha que a curva de aprendizado um pouquinho mais longa, né? E aqui vale a mesma coisa para o Cayenne. Então, que carro, assim, a fase anterior dessa geração já era muito legal, mas aqui os caras deram um passo além. Talvez se eu fosse procurar aqui um ponto de crítica, seguramente o peso, né, 2.160 quilos. Não que dê para se evitar muito, porque, novamente, né, todos os concorrentes vão estar aí nessa casa de 2 toneladas e pouco também, mas acho uma bronca generalizada que eu dou para a indústria aí, especialmente em época de ESG e afins. Eu acho que a indústria tinha que se preocupar um pouco mais com a redução de peso, mesmo que isso significasse fazer carros menores, né? Mas não tem muito mais que eu possa falar, cara. O carro realmente é um produto muito, muito avançado. E aqui, nessa nova fase, ele se separa ainda mais do Macan, né? O Macan é um carro bem mais seco de suspensão, né? Ele é confortável, mas não chega nesse nível aqui. Então aqui, fora a questão de performance, o conforto a bordo aqui, cara, eu digo que assim, é aquele ideal de Mercedes que você imagina, conforto de rodagem, assim, sabe? É o que você vai encontrar aqui, tipo um Classe E, um Classe S, só que num SUV. Então, produto legal demais. O Cayenne é um produto, aliás, muito importante para a Porsche, né? Representa 30% das vendas. Esse carro aqui, que fez 20 anos de história no ano passado, e o Boxster são os dois carros mais importantes da história da marca pós-911, no sentido de que literalmente salvaram as contas da empresa, né? O Panamera também tem uma parte importante nessa conta, mas eu acho que talvez seja esse aqui o produto que permite que o 911 continue sendo um carro tão legal. Então eles não poderiam brincar a serviço,
e por isso mesmo acabaram decidindo fazer esse upside nesse carro aqui. É isso, caras. Aprovado com louvor, Cayenne S, agora V8. Agora vocês me dão licença, um minutinho aqui só para eu curtir de novo, que só eu e esse carro aqui na Estrada dos Romeiros. Vamos lá, vai.